A primeira pergunta que me fizeram desde que aconteceu isso. Mas, assim, de repente pode acabar o freio de um ônibus, Esdras? É possível faltar, é sim. Mas se não tiver uma devida manutenção, se aquela história que a gente escutou e ainda está se vendo a veracidade for verdade, realmente pode acontecer de ele tentar pegar no tranco. E aí, para isso acontecer, tem que se desregular os freios. E aí, se ele pega, não tem ar suficiente para os freios de serviço, então, que é o pedal, que tem dois tipos de freio, freio de estacionamento e o freio no pedal, tá? Então, se isso for verdade, pode ter sido a causa dessa tragédia aí. São dois freios. São. Como é que funciona o freio? Qual é o freio principal do ônibus? Principal de serviço que é utilizado quando o ônibus está em movimento. O de serviço você fala o pedal. É o pedal, E exato. como é que funciona esse freio de serviço? A gente tem um sistema de ar que gera ar para o sistema. Esse sistema aciona as pastilhas, ou pastilha de freio em determinados ônibus ou lonas de freio. E aí, ao acionamento, no tambor de freio faz a frenagem. Similar ao do carro de passeio. Se der um problema nessa válvula de ar, o ônibus Aí- pode ficar sem freio. Aí, exatamente. Existe um sistema de segurança no ônibus Ah, que quando o ar cai, por exemplo, estourou uma mangueira de ar da porta. Porque Certo. alguém forçou a porta, por exemplo, um exemplo. tá. Forçou a porta para abrir no local inadequado e vazou o ar. Aí os freios de serviço entram em acionamento, porque os freios de serviço eles estão fora de atuação quando existe pressão de ar. Ah, Ou seja, perdeu a pressão, ele freia o ônibus. ele freia o ônibus, exatamente. Que é Então, um sistema de segurança. de segurança, exatamente. Freia as rodas traseiras, só as rodas traseiras, que é o freio de serviço, o freio de mão Tá. do ônibus. Que seria suficiente para parar um ônibus em condição normal? Sim, ou sim, não? sim. Mesmo ele estando cheio? Sim, com certeza. Cheio, vazio. O projeto é dimensionado para a carga máxima e tem uma margem de segurança. Se eu tiver com um ônibus numa ladeira e uma mangueira minha estourar, vai acionar os freios da roda traseira, ele vai conseguir parar o ônibus, Vai. mesmo eu estando numa ladeira. Vai parar. O que é que pode fazer com que o ônibus perca o freio? Por exemplo, se forem desreguladas os cilindros de freio de serviço para, por exemplo, uma economia, um defeito, ou, por exemplo, se quer colocar o veículo para pegar no tranco, com o motor ligado, tem um compressor de ar que vai gerar o ar para o sistema pneumático do veículo. O motor tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Visto que o motor está desligado quando se vai colocar, estou dando um exemplo, né? Não sei se é verídico ou não a história. Mas se você for colocar para pegar no tranco, o motor No tranco é empurrando. mas aí para isso tem que estar solto o freio. E como é você consegue soltar mecanicamente o freio? Consegue se soltar mecanicamente. Como é que faz isso? Vai-se lá nos cilindros de serviço e se tem um parafuso lá, que é para uma emergência, para ser rebocado, por exemplo. Certo. O ônibus deu um problema, perdeu o ar, Certo. o freio de serviço atuou, travou a roda. Não pode ser rebocado. Você Certo. vai lá, mecanicamente você recolhe uma mola, comprime uma mola, que ela é comprimida normalmente pelo ar. Você comprime ela mecanicamente com um parafuso ou algo do tipo. Sim. Ou até tem lugares que tiram esse cilindro e você consegue liberar as rodas e rebocar o veículo. Dá pra perícia saber isso, é isso? Dá para saber se estava isolado, se tinha ou não o cilindro lá no local. A análise mecânica do veículo dá para saber. Dá pra saber se eu, depois que eu botei o carro, bati o caminhão, o ônibus. Aí eu vou lá e fecho de novo. Mas não é tão fácil assim. Você tem que ir embaixo do veículo, fazer todo um procedimento de regular novamente Certo. para soltar a mola que está comprimida mecanicamente. Então, Entendeu? por exemplo, numa situação Então- de um acidente como aquele, Teria que ir lá, levantar o veículo e fazer esse procedimento. Entendi. Entendeu? Então não é uma coisa assim que Entendi. apertou um botão, ele volta à originalidade, podemos assim dizer. Não é assim. não é assim. Não é assim. Na imagem mesmo que mostra o ônibus descendo, do outro lado, tem uma faixa de carros no meio da rua, assim, e o outro lado tá vazio, não tem nada. Ele podia ter ido pelo outro lado.
Por que que ele não jogou o ônibus para bater nos carros? Por que que não jogou o ônibus? Eu sei que na hora do nervosismo, assim, engenheiro de obra feita é muito fácil. É. Por que que não jogou para outro canto? E parece que ele vai mesmo assim, por obra do destino, para onde estão as pessoas. É um negócio assim absurdo. O ônibus com o motor desligado, o volante fica muito mais pesado para se manobrar. Então, talvez uma explicação para essa sua dúvida. Opa, peraí, calma. Por quê? Porque o ônibus tem assistência hidráulica no volante. Né? Como seu carro tem, alguns são elétricos. Se Hoje, você, com um carro desligado, tentar não mexer a tem, direção... ela vai estar pesada. Então, camarada não consegue fazer manobra com... Entendi. Né? Então, já dificulta. Fica Entendi. muito Desviar. mais travado, né? É, Isso mais pesado. Não fica duro, praticamente impossível de mexer. Exatamente. Cara, não tinha pensado nisso. Quer dizer que os ônibus têm assistência hidráulica na direção Isso. e com o motor desligado, isso explicaria a impossibilidade ou a dificuldade de fazer manobras. Isso. São Ou- linhas de raciocínio. São linhas, não quer dizer que foi isso que Baseado na aconteceu técnica, baseado no que a Sim. gente conhece mecanicamente. mecanicamente. É.